Olá pessoal, vamos falar hoje da vida como um jogo. Vocês lembram daqueles jogos de tabuleiro que a gente jogava? Assim, desde o jogo da vida, Banco Imobiliário, né? Eram jogos tão interessantes, né? Hoje tem os chamados jogos online. Se a vida fosse um jogo, que jogo seria para você? A vida não é necessariamente um jogo contra alguém, mas a gente precisa desempenhar papéis, embora alguns joguem e jogar no sentido de lidar com situações, saber o que fazer e saber que às vezes as consequências não serão positivas e serão negativas, aversivas, né? Como é que isso acontece? No jogo de tabuleiro, cada movimento, cada decisão podia levar em conta uma estratégia e podia inclusive mudar o rumo da partida. Eu lembro quando eu era menina, eu jogava muito um jogo que chamava War. Vocês lembram desse jogo? Então você tinha peças, aí dependia um pouco de sorte nos dados. Mas e a vida? Como diria Gonzaguinha, né? E a vida? E a vida o que é, meu irmão? Diga lá o que é a vida. A vida pode ser entendida também como um jogo que apresenta inúmeras possibilidades de fazer e receber. Num jogo, por exemplo, os dados podem representar o acaso, aqueles eventos inesperados que, enfim, que podem controlar a vida da gente sem que a gente tenha controle. Às vezes a gente tira um número alto e avança na vida, ou seja, acontece alguma coisa e a gente se dá bem por um tempo, mas às vezes a gente é forçado a dar um passo para trás. Às vezes, num jogo de cartas, por exemplo, você pega uma carta que é muito boa, mas, por outro lado, no médio e longo prazo, ela pode representar um desafio. Claro que algumas situações são favoráveis e outras nem tanto, né? A gente está sempre sendo testado com relação às nossas escolhas e como que a gente joga. Por exemplo, num tabuleiro tem casas especiais, né, que são marcos importantes na vida. Então você tem marcos, por exemplo, formatura, casamento, promoção no trabalho, novas amizades, viagens. Elas podem representar ou não desafios, situações únicas que moldam a nossa forma de ser e de pensar e de fazer no mundo e direcionam muitas vezes a nossa jornada, né? Os outros jogadores são familiares, amigos, colegas de trabalho, alunos, enfim. E todos nós estamos jogando de alguma forma com o seu objetivo próprio e alguns com estratégia e outros nem tanto. Às vezes a gente acaba colaborando com outras pessoas, outros competidores da vida, né? E nem sempre a gente aprende com as jogadas, com as perdas. No fim, a vida, como um jogo aí de tabuleiro, nos ensina que, independente do resultado, o mais importante é como a gente joga, como a gente lida com isso, com as frustrações, com as perdas. A maneira como a gente enfrenta os desafios, a gente aproveita as oportunidades, interage com os outros, realmente vai definindo aquilo que é a vida e como que a gente vai tendo aprendizagens significativas. Como psicólogo clínico, eu percebo que grande parte das pessoas sente necessidade de ter uma referência sobre como viver de uma forma mais segura e serena, né? E não é fácil, pois a vida não vem com o manual de instruções do jogo. E mesmo que viesse, a gente teria desafios no nosso desempenho, no nosso repertório a ser feito durante a vida, né? Algumas regularidades na forma como a gente funciona, elas são muito importantes que a gente entenda, para que a gente descubra a nossa relação com a natureza. Tem uma lógica, tem uma forma de ser. A gente vai tendo que incorporar e adaptar ao longo da vida. Isso pode ajudar muito a viver melhor, saber o que tem que ser feito em cada situação. A gente tem que lembrar que a vida não tem um ensaio, a vida é para valer, como diria Vinícius de Moraes, né? No Samba da Bênção, lembra isso? Ou música bonita, que letra linda. E o que aconteceu não desacontece, né? E a gente sempre paga o preço inexoravelmente das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, queiramos ou não. Alguns aspectos que eu considero importantes a gente refletirmos aí, que são: nenhuma regra serve para todo mundo, cada um tem que se adaptar à sua história ontogenética, saber, por exemplo, aonde a gente quer e aonde a gente pode chegar, questionar se o que a gente faz, se aquilo que a gente realmente planeja, a gente precisa planejar e desejar, entender que há fases que às vezes você tem fases mais difíceis, você tem fases de enfrentamento, isso também é fundamental, como eu diria, é bíblico isso, há um momento para tudo debaixo do céu, acho que é em Eclesiastes, né? Tem tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para plantar, tempo para colher,
E depende da maturidade, da idade, as necessidades, por exemplo, com as idades são diferentes, isso faz parte das regras do jogo da vida. Às vezes a gente gasta um tempo pensando em coisas que, com o passar do tempo, a gente vê que a gente não precisava daquilo. Outra questão importante são as rotinas do dia a dia. É importante que a gente desenvolva um repertório de comportamento aí, encadeados, no sentido da gente estabelecer padrões e termos referência com consequências, assim, numa sequência que seja nossa e que traga um tipo de resultado. Então, fazer o que se gosta, às vezes tem um ganho estrutural para a vida da gente, isso é fundamental. Aliás, como diria Bob Dylan, né? Bob Dylan disse uma frase muito interessante: um homem é um sucesso se ele pula da cama de manhã e vai dormir à noite e nesse meio tempo ele faz o que gosta. Outra questão é como que a gente lida com o nosso corpo ao longo do tempo. Como que a gente se cuida, como que a gente investe energias nas contingências que a gente vive. Tem uma história que eu gosto muito, que eu aprendi com um cliente. Ele dizia assim: imagina um moedor de carne daqueles que a gente roda a manivela. Se você colocar pequenas pedras nesse moedor, enquanto ele está novo, ele vai desgastar, mas ele vai moer, ele vai conseguir lidar com aquilo. Mas na medida em que a gente vai envelhecendo, esse moedor vai perdendo corte. E com o passar do tempo, a gente não consegue mais moer tudo. Então, assim, a gente também tem que levar isso em consideração. Às vezes, a gente nada contra a corrente para chegar a um lugar que talvez a gente nem precisasse. E outras vezes, a gente fica escravo de projetos que a médio e longo prazo não vão levar a nada. Então, saber discriminar o papel das consequências dos nossos comportamentos foi talvez a maior descoberta da psicologia científica no século passado. Entender as consequências, entender os sentimentos como subprodutos nobres das contingências, né? Isso é fundamental para que a gente mude o que a gente sente, né? O que a gente sente só pode ser mudado com o que a gente faz. Ninguém muda o que sente pelo que sente, mas pelo que você faz com o que você sente. Entender a função do nosso comportamento, nosso repertório, com as pessoas que a gente convive no trabalho, na família, né? Isso é fundamental. Afinal, as consequências das jogadas, e com a metáfora do jogo de hoje, elas são colhidas, seja amanhã, seja depois da manhã, seja no mês que vem, mas elas inexoravelmente serão colhidas, né? E nós somos as nossas escolhas em última análise. Nesse jogo da vida, uma das maiores habilidades é saber dizer não, por exemplo, que faz um bem danado quando você sabe dizer não, quando você precisa dizer não, e dizer sim quando você quer dizer sim também, né? O preço que a gente paga por ser escolhido ou deixar-se levar sem escolher é muito alto. Quem não aprende a fazer as suas próprias escolhas com autonomia não vive necessariamente como gostaria. E outro aspecto fundamental aí no jogo da vida é que às vezes é preciso deixar de ganhar agora para ganhar um pouquinho mais para frente. E isso é fundamental para a gente chegar onde a gente quer chegar. Controlar as emoções, que não é fácil. Acho que o maior compromisso da vida deve ser com a gente mesmo. E muitas vezes é preciso questionar se o que sentimos deveríamos sentir. Simplificar a vida, por exemplo, pode ser uma coisa super importante. Isso tem a ver com necessidades que eu já falei aqui, né? E que é certo que a maioria das pessoas poderia talvez viver com muito menos do que vive. Não é à toa que o minimalismo está aí, está na moda, né? A nossa história de privação geralmente controla o que a gente deseja, né? O que a gente deseja tem muita relação com o que a gente vivenciou e com o que nós fomos privados, né? Se for o caso, a gente precisa entender que a nossa história não pode eternamente controlar os nossos desejos. O fato é que viver não é fácil, envolve batalhas, enfrentamentos importantes, há subterrâneos da vida que a gente terá que atravessá-lo sozinho, como diria o Rubem Braga, né? Fugir, às vezes, pode ser funcional e relevante, mas, às vezes, enfrentar aquilo que a gente vive com disciplina e com coragem é fundamental para a nossa praxis do dia a dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, de algumas ideias relacionadas a esse jogo da vida, a essas questões. Afinal, a vida é muito curta para a gente aprender tudo que a gente precisa para viver sem erros. Viver está acima de qualquer teoria, mas algumas ideias podem ajudar muito. Então, se você gostou do vídeo, considere aí curtir, compartilhar, deixar um comentário. Por aqui ainda vem muito de cultura, psicologia e atualidades. Muito obrigado.